Bom, vou ser sincero com vocês, a gente tá lascado. De 2014 a 2016, o real perdeu 25% do seu valor. De 2020 a 2022, perdeu mais 22%. Se esse ciclo se repetir, e tudo indica que ele vai, o seu dinheiro pode perder mais 25% do valor até 2027. Agora pensa comigo, se com o que você ganha já tá difícil pagar tudo, imagina quando o seu dinheiro comprar menos ainda. Imagina abrir a carteira ou sua conta no banco e ver que aqueles R$ 200 que você tinha simplesmente viraram 170 ou até 160 reais. E o valor que dava para fazer o mercado da semana, agora só compra metade do que você levava antes. Imagina tentar juntar dinheiro e perceber que mesmo economizando, ele simplesmente não para de perder valor. E o pior é que tudo indica que isso é apenas uma questão de tempo, mas enquanto muita gente vai esperar o caos completo chegar para perceber o problema, você tem a chance de se preparar agora, porque quem não agir vai pagar um preço alto nessa crise, assim como nas outras. As crises econômicas sempre existiram e sempre vão existir. A diferença é que alguns países conseguem segurar melhor o impacto, enquanto outros, como o Brasil, além de não segurar, ele se joga no meio para o impacto ser maior. E o pior é que mesmo sem uma pandemia, sem uma guerra direta e sem um grande evento externo para culpar, a economia brasileira já está em colapso. Só que 2024 e 2025 foram só o começo. Muitos especialistas econômicos estão falando que haverá um colapso econômico até 2027. Porque eu não sei se você sabe, mas quando o governo faz burrada, o impacto disso não é instantâneo, ele demora algum tempo para acontecer. E antes que você pense que isso é balela, saiba que a inflação já corroeu seu poder de compra. Enquanto em 2023, 5 kg de arroz custava R$ 21, em fevereiro de 2025 está custando R$ 30. Isso equivale a um aumento de preço de 42% em apenas 2 anos. Enquanto isso, o salário mínimo subiu apenas 16% nesse período. Fora isso, os juros continuam altos, a população nunca esteve tão endividada e o governo segue gastando mais do que arrecada. Parece familiar, não é? Foi assim que as crises passadas começaram. Então, se você não quiser ser pego de surpresa dessa vez, precisa começar a se preparar agora. Mas antes de falar sobre o que você deve fazer, vamos entender como um país entra em uma crise, porque sabendo como isso funciona, você consegue prever e se proteger antes que aconteça. E o primeiro ponto que você tem que prestar atenção é a gastança descontrolada do governo. Sempre que um país gasta mais do que pode, ele precisa cobrir esse rombo de alguma forma. O jeito mais comum é criar dinheiro do nada. Só que aí entra um problema que muita gente ignora. Quando você aumenta a base monetária sem que a economia esteja crescendo, você não está gerando riqueza, só está diluindo o valor da moeda. Isso faz com que os preços subam, porque agora tem mais dinheiro circulando, mas a quantidade de produtos e serviços continua a mesma. O segundo ponto é o aumento dos juros para tentar corrigir esse estrago. Quando a inflação sai do controle, o Banco Central entra em ação e sobe os juros para tentar segurar os preços. Só que isso tem um efeito colateral, o crédito fica mais caro. Quem queria financiar um carro ou uma casa, desiste. Empresas que planejavam expandir, recuam, o consumo diminui e a economia começa a desacelerar. E aí chegamos no terceiro ponto, o desemprego. Se as empresas vendem menos, elas cortam custos, e custo significa gente sendo demitida. Com menos pessoas empregadas, menos dinheiro circula, e o que acontece? O ciclo se repete. O governo tenta manter a popularidade gastando mais dando auxílio para a população, só que isso diminui o valor da moeda, a inflação aumenta e o resto você já sabe. Na maioria dos casos, as crises econômicas acontecem após algum evento extremo, como uma guerra, uma pandemia ou um desastre ambiental. Mas a gente vive no Brasil, né? Corrupção, pessoas financeiramente analfabetas no comando e muita incompetência governamental conseguem se equiparar a um evento extremo. Só que ficar chorando não vai mudar nada, então vamos fazer o melhor que podemos para se proteger e talvez aproveitar algumas oportunidades. Porque eu não sei se você sabe, mas as maiores transferências de riqueza acontecem durante as crises. Certo, agora que você já entendeu o tamanho do problema, eu vou te falar algumas coisas que você deve parar de fazer ou começar a fazer em tempos de crise para se proteger. E fique até o final do vídeo, porque a última coisa é a mais importante de todas. Primeira coisa, pare de gastar como se nada estivesse acontecendo. Gastadores compulsivos são os primeiros a rodar em uma crise. Pessoas que sempre aumentam seu padrão de vida no instante em que recebem um aumento e muitas vezes vão além, gastando dinheiro que nem têm, ficam expostas a tiros de todos os lados. Pegue, por exemplo, um analista administrativo que troca de emprego com frequência, conseguindo aumentos salariais a cada nova oportunidade. Com cada novo salário, ele compra roupas novas, aluga um apartamento maior, financia um carro melhor e sempre surge algo novo para gastar. E por que não, né? A vida está melhorando. E ele pensa, eu posso bancar isso e se algo der errado, é só cortar alguns gastos.
Mas então vem o baque. A economia despenca, demissões varrem seu setor e de repente todos esses pequenos luxos viram grandes problemas. O que os gastadores compulsivos não percebem é que nem sempre dá para simplesmente cortar gastos. O aluguel continua vencendo, a gasolina não fica magicamente mais barata e as parcelas do carro, bom, elas não são negociáveis. Quando a renda seca, o que sobra são boletos caros empilhados sem o salário para cobrir. O problema é que os gastadores acham que estão vivendo a melhor vida, porque merecem aproveitar o dinheiro que ganham. E sim, você merece curtir o fruto do seu trabalho, só que não às custas do seu futuro financeiro. Luxos têm uma maneira traiçoeira de virar fardos. Carros, casas, viagens, até aquelas assinaturas de stream. Quando tudo desmorona, esses gastos podem te afogar mais rápido do que você imagina. E se você sentiu que essa parte te atingiu, não entre em pânico. A solução é bem simples, na verdade. Siga a regra número 1 das finanças pessoais. Gaste menos do que ganha. Eu não tô dizendo para você viver na miséria ou algo assim, mas não deixe seu estilo de vida sugar todo o seu dinheiro. Segunda coisa, não tome decisões financeiras no desespero. Se tem algo que a história mostra, é que pessoas que tomam decisões impulsivas durante crises sempre saem perdendo. Isso acontece porque quando uma recessão se aproxima, o pânico começa a se espalhar, a inflação dispara, o desemprego cresce, os investimentos desvalorizam e muita gente entra em modo de desespero. Isso pode acontecer de várias formas. Talvez seja um funcionário júnior que ouve boatos sobre demissão e começa a espalhar fofocas sobre os colegas para tentar garantir uma promoção, mas no final acaba sendo demitido. Ou um investidor que vê a bolsa despencar e no desespero vende todas as suas ações com um prejuízo enorme, decidindo guardar dinheiro debaixo do colchão. Ou ainda um pai de família que resolve colocar todo o dinheiro de reserva em um investimento arriscado, achando que isso irá resolver as coisas, mas no final acaba perdendo tudo. O problema aqui é que essas pessoas não estão tomando decisões racionais. Elas se sentem obrigadas a agir, como se qualquer decisão fosse melhor que nenhuma. Só que quando agimos movidos pelo medo, desespero ou culpa, as chances de errar aumentam exponencialmente. Mas no final, as crises sempre passam. Sim, podemos ficar um tempo com a inflação alta em 2026 e 2027, mas é bem provável que em 2028 ela comece a se estabilizar de novo. A bolsa vai cair, mas depois vai se recuperar, assim como aconteceu logo depois de 2016. O mercado começa a se ajustar de novo e novas empresas começam a surgir. Então, o melhor a se fazer nesse momento é manter a calma. Antes de tomar qualquer decisão financeira, pergunte-se: isso está alinhado com meus objetivos de longo prazo? Estou fazendo isso por medo ou porque é a melhor escolha racionalmente? Se você souber manter a cabeça fria, vai atravessar essa crise sem ser esmagado pelas próprias decisões. Terceira coisa, saia das dívidas antes que seja tarde demais. Ficar endividado em uma crise é como ir para a guerra com uma bola de ferro acorrentada nas suas pernas. Muita gente subestima o peso das dívidas, achando que sempre vai conseguir pagar, mas o problema é que quando a economia cai, os juros sobem e o dinheiro some, a dívida se transforma em um buraco sem fundo. O Brasil está seguindo praticamente o mesmo roteiro de 2014, só não percebe quem não quer. Na época, o PIB caiu 3,8%, a inflação chegou a quase 11% ao ano. Ou seja, mesmo com o investimento rendendo 10% ao ano, você ainda estaria perdendo dinheiro. Além disso tudo, de acordo com dados do IBGE, o rendimento médio mensal real de todos os trabalhos caiu em 5%. Era notícia ruim de todos os lados. As pessoas estavam ganhando menos, a inflação estava destruindo o poder de compra do real, enfim, foi um desastre completo. Por isso, se você ainda não tem dívidas, a melhor dica é evitar ao máximo. Você não vai querer ter uma bola de ferro te segurando na guerra. Mas se você já está endividado, pagar os empréstimos com juros mais altos deve ser sua prioridade número 1. E é de extrema importância que você não assuma mais dívidas, a menos que seja absolutamente necessário. Se for preciso pegar um empréstimo, seja para financiar um negócio ou comprar um imóvel, limite a dívida a um valor que você consiga pagar, mesmo nos momentos mais difíceis, e não apenas quando tudo está bem. Afinal, a dívida pode ser uma ferramenta poderosa, mas só se você souber gerenciá-la com inteligência. Quarta coisa, você precisa ter dinheiro guardado. Eu já falei várias vezes nesse canal que ter uma reserva de emergência é importante, mas isso deve ser levado ao extremo quando estamos falando de uma crise econômica. O ideal em tempos normais seria ter pelo menos de 3 a 6 meses de despesas mensais guardados em um lugar que renda 100% do CDI, mas em uma crise o ideal passa a ser de 8 a 12 meses de despesas mensais guardados. E sim, se a inflação estiver alta, seu dinheiro vai perder poder de compra ao longo do tempo. Mas a reserva de emergência não é um investimento para render, e sim uma proteção contra imprevistos. O objetivo é evitar que você precise vender seus bens rapidamente, muitas vezes por um preço ruim, ou se endividar em momentos de desespero.
E além disso, ter uma reserva traz um benefício psicológico gigantesco para você. Você passa a tomar decisões com calma, sem agir por impulso ou entrar em pânico. Por exemplo, alguns meses atrás, meu cachorro mordeu um porco-espinho e ficou todo ferido. Ele não deixava de jeito nenhum tirar os espinhos, e também nem é recomendável fazer isso sozinho. Então, eu levei ele no veterinário e no final ficou tudo bem. Custou R$350 para fazer o procedimento de remoção, mas eu tenho dinheiro guardado, então nem me preocupei muito com isso. Agora, e se eu não tivesse nenhum dinheiro guardado? O que eu poderia ter feito? Alguns vão dizer que eu poderia usar o cartão, mas vamos ser sinceros. Quem não tem nenhuma reserva financeira, provavelmente já está endividado no cartão de crédito. E sem nenhuma alternativa, talvez, dependendo da situação, o cachorro poderia até morrer por falta de cuidados. E esse é apenas um imprevisto que pode ocorrer, existem muitos outros. Sua geladeira pode parar de funcionar, seu carro pode quebrar, seu filho pode precisar de uma cirurgia urgente, enfim, por mais que a gente não esteja esperando por isso, isso pode acontecer, e depender do cartão de crédito em uma hora dessas, é como encher um pneu furado. Você pode até andar com ele durante um tempo, mas logo logo ele vai te deixar na mão. Agora imagine tudo isso que eu falei 10 vezes pior, já que em uma crise financeira os juros estão muito altos, e se endividar, principalmente no cartão, pode te fazer comer miojo todo dia, ou pior, vender seus bens para pagar suas dívidas. Bom, agora que você entendeu que não pode gastar impulsivamente, não pode tomar decisões financeiras no desespero, precisa pagar suas dívidas o quanto antes e precisa montar sua reserva financeira, chegamos na parte mais importante do vídeo. E se você chegou até aqui, comente uva, vai ser legal ver um monte de uva nos comentários. Enfim, a quinta coisa que você precisa fazer para se proteger é apostar contra o real. Isso significa investir em ativos que se beneficiam com a desvalorização da moeda brasileira. Por exemplo, em 2015, o dólar disparou, saindo de cerca de R$ 2,65 no início do ano para mais de R$ 4 em alguns momentos de 2016. Quem tinha dinheiro investido em dólar viu seu patrimônio render mais de 40% em 2 anos. Outro ativo que se valorizou muito foi o ouro. Para você ter uma noção, ele valorizou quase 30% perante a moeda brasileira, só no ano de 2015. Então, você precisa ter parte do seu patrimônio fora do Brasil, seja investindo em ações estrangeiras, ETFs que investem no exterior, como o VVB11, comprando dólar, ouro, ou até mesmo investindo em Bitcoin, em que não importa a crise que está tendo no mundo, ele continua se valorizando. Para você ter uma ideia, de 2020 até 2022, o Bitcoin teve uma valorização de 129%, ou seja, 64% ao ano. E claro, não estou falando para você colocar todo o seu patrimônio no exterior ou em Bitcoin, já que a volatilidade é bem alta, principalmente do Bitcoin. Mas eu quero que você entenda que o histórico do real é só de queda, desde a sua criação, e durante as crises isso se agrava ainda mais. Então, investir contra a moeda brasileira é a forma mais eficaz de se proteger em uma crise econômica. E uma dica bônus para quem ficou até o final é aproveitar as oportunidades, pois em momentos de crise é onde elas mais aparecem, e eu posso provar com gráficos. Olha a valorização da Bolsa de Valores de 2016 até 2020, e o mesmo aconteceu com os fundos imobiliários. E para deixar claro, eu não sou o dono da verdade. Pode ser que tudo que eu falei nesse vídeo não aconteça e que o real milagrosamente se valorize frente ao dólar. Essa é apenas a maneira como eu vou lidar com o ano de 2026 e 2027. Eu sinceramente acredito que essa é a melhor maneira. Por isso gravei esse vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.